Olá, bem-vindo de volta você que está curioso sobre a lore do Warhammer Fantasy. E vocês me fizeram fazer isso porque eu fiz uma enquete para votar no próximo tema e o pessoal parece ser uns amantes de elfos, então eu decidi falar pela primeira vez aqui no canal dos elfos. Superação! Mas no caso, entre todas as facções dos elfos, esses são os mais legais de longe. E como também o território deles faz parte da Bretônia, só que eles não concordam com isso, então eu acho que faz parte dos vídeos da lore da Bretônia, então vai seguir a sequência. Nós vamos falar hoje dos elfos da floresta de Aferloren. Esses elfos, eles têm uma origem bem lá atrás, na época da Guerra das Barbas contra os anões, onde alguns elfos se refugiaram na floresta. Mas hoje a sua cultura, o seu estilo mudou totalmente de como dos elfos superiores ou dos elfos negros. Então eles são uma facção separada. E para você entender eles, você tem que entender a floresta de Afeloren. A floresta de Afeloren, ela começou quando o portão do norte do caos quebrou, antes dos anões terem encontrado os elfos pela primeira vez. E uma influência da magia e do imaterial bombardeou o planeta. E uma árvore começou a crescer, um carvalho. Um carvalho começou a crescer e não parou mais. Esse se chama o Carvalho das Eras. Ele tem a mesma idade que dessa primeira incursão do caos no mundo. E o que esse carvalho faz? Ele se alimenta da energia do imaterial e utiliza ela para crescer. E ele tenta meio que filtrar as forças caóticas e transformar elas em uma força de vida e de morte. Como assim? A floresta. As coisas nascem, crescem e morrem. Ah, então é Nurgle. Não, não é Nurgle. É diferente. Mas a floresta, no caso, é uma energia que não é nem boa nem ruim. É uma coisa neutra. E ela ajuda a absorver um pouco os ventos da magia, que seriam as forças do imaterial, que bombardeiam o mundo. E no caso é bem provável que esse carvalho tem impedido uma destruição ainda maior por ter segurado as forças do imaterial nessa época. Não fisicamente, mas sim impedindo o seu sustento, porque criaturas como os demônios ou as mutações precisam de uma grande força caótica, que seria a energia do warp, do imaterial, para acontecer. Então, sem essa energia, tu meio que corta o nutriente das forças do caos. Então, provavelmente isso ajudou a salvar o mundo. Além do crescimento para cima, ela também cresceu as raízes. E as raízes desse carvalho cruzaram os oceanos e todos os continentes do mundo. É gigantesca as raízes desse negócio. E esse carvalho, por anos, era muito saudável, até que algumas raízes começaram a ser comidas por uma criatura que você já conhece, os Skaven, e causaram doença nesses bichos, além de que os anões gostam de cortar essa madeira para queimar, e os homens besta também gostam de destruir isso aí, porque eles cultuam o caos. Então qualquer coisa que diminui o caos tem que ser destruído. Então agora você entende porque essas facções cortam e machucam o Carvalho das Eras. Então o Carvalho das Eras não gosta dessas facções. Peraí, a árvore não gosta? Exatamente. Essa árvore, a floresta inteira, ela tem uma mentalidade, uma capacidade de entender o que está acontecendo ao redor e reconhecer os eventos e interagir com o mundo e com as outras criaturas de várias formas. Então, quando aconteceu aquela Guerra das Barbas, essa floresta sabia que os elfos e os anões estavam se enfrentando e que os elfos estavam perdendo, como merecido, e sendo expulsos do continente. E os elfos, agora que nunca tinham feito mal para a floresta,
estavam fugindo de uma facção que já tinha machucado o Carvalho. Então o Carvalho ofereceu aos elfos proteção. Ué, como assim? Um grupo grande de elfos, que na época eram elfos superiores, que só tinha esses, na real eram só elfos, porque ainda não tinha divisão, mas eles estavam fugindo da Guerra das Barbas e eles estavam cercados por forças dos anões e não tinha mais para onde fugir, porque os anões cortaram o acesso deles ao mar. Eles não poderiam ficar na cidade que eles estavam porque os anões iriam destruir, e o único jeito era tentar fugir pela floresta mágica de Afa-Loren, que era uma coisa muito difícil, porque eu vou explicar mais sobre ela também. A floresta, ela é quase que um mini reino do caos. As coisas ali acontecem de uma forma estranha, porque a floresta cresceu com base na magia que ela absorveu do imaterial. Então coisas como o tempo acontece de uma forma diferente, a distância às vezes acontece de uma forma diferente. Como assim? Vamos supor, tu entra na floresta e tu segue uma trilha, sempre reto, sempre reto, sempre reto, sempre reto. E depois de caminhar, às vezes por dias, tu sai exatamente de volta no lugar que tu entrou e para ti passou dias, mas lá fora não passou nem alguns minutos. Então a floresta distorce o tempo e o espaço, porque ela é feita da magia do imaterial, e a gente sabe que no imaterial as coisas acontecem de jeitos estranhos. Então a floresta abriu um caminho e guiou esses elfos até um local seguro, onde eles conseguiram descansar, e os anões, a maioria não teve coragem de entrar na floresta, porque sabia que a floresta matava todo anão que pisava lá. Os poucos que tinham muita coragem e raiva daqueles elfos e queriam fazer certo todos os rancores da época da Guerra das Barbas, perseguiram aqueles refugiados, apenas para nunca mais sair. A floresta fez eles desaparecerem no meio das sombras das árvores. E os nossos refugiados dos elfos que ainda estavam vivos foram caminhando, 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 agora cansados, esgotados. Eles chegaram na sombra de uma árvore gigantesca que chegava quase até o céu. Era o Carvalho das Eras, e ali eles descansaram. E nesse descansar, eles fizeram um pacto, no caso 2 deles, sem nem saber. Qual foi esse pacto com as criaturas da floresta? A floresta exigiu um sacrifício, e esse sacrifício foi feito. E com esse sacrifício, a floresta aceitou eles como parte integral de Afa-Loren. O que acontece quando algo fica muito tempo num reino que é mais ou menos um reino do caos? Mesmo os mortais vão mudando e se transformando naquilo que está ali próximo. Então a mentalidade, o jeito, as ações desses elfos foi se tornando mais e mais influenciada pela floresta. Apesar deles serem ainda a mesma espécie atualmente que os outros elfos modernos, eles não são nem um pouco iguais, tanto no jeito de pensar, quanto de agir, quanto os seus corpos também têm algumas mudanças. Em aparência, para um humano, você não vai saber a diferença, porque tudo que não é humano é apenas um alvo. Obrigado, muito bem colocado. Mas no caso, eles têm diferenças assim morfológicas de um e do outro. E esses elfos, agora fazendo parte da floresta, ajudam a defendê-la, junto com os espíritos que vivem ali. O que são esses espíritos da floresta? Seriam como os demônios de Afa-Loren. Como eu falei, se tu fazer uma representação que é um pequeno reino do caos, que não é nem do bem nem do mal, é uma coisa neutra, esses aí são os demônios que vivem ali. E por que eles foram criados? Esses espíritos que vivem na floresta são como anticorpos para defender a floresta contra aquelas coisas que estavam machucando o Carvalho das Eras e as coisas de fora. Então a floresta criou espíritos de raiva, vingança
e ódio. Então os espíritos da floresta aqui não são uma coisa boazinha, carinhosa ou amigável, nem um pouco, na verdade. Eles são espíritos de vingança, de violência e de ódio, e eles vão atacar quase tudo que eles enxergarem. Até os próprios elfos da floresta não são imunes da ira dessas criaturas, porque tudo que tem um fundamento na magia caótica ela quer o máximo daquilo ali, que ela é feita. Então, se ela é feita de violência, ódio e vingança, ela vai querer ter vingança e ódio de qualquer coisa, o máximo possível, sempre, incluindo até dos outros moradores da floresta. Então, até para esses orelhas pontudas, é perigoso viver ali. E eles andam com muito cuidado e longe de alguns dos espíritos mais agressivos que vivem na floresta. No caso, aqui uma frase da Ariel, que eu vou ter que falar exclusivamente dela um pouquinho mais para frente. A floresta protege os seus filhos contra todos os inimigos. E é mesmo, a floresta faz o máximo para proteger, e agora que os elfos fazem parte da floresta, eles também têm que proteger. E o que é Ariel e o que é Orion? Ariel e Orion são um sacrifício que foi feito para selar o pacto entre os elfos e a floresta. Durante aquele momento que os refugiados ficaram ali na árvore, um casal de elfos que se amava muito, estava ali reunido junto à frente daqueles refugiados. Eles não eram os seus líderes, nem ninguém assim extremamente importante, mas a floresta os chamou. E eles dormiram num dos galhos mais baixos do Carvalho das Eras, apenas para nunca mais levantar. Aliás, não como eles eram antes. Eles foram absorvidos pela árvore e eles se transformaram. O Orion se transformou no avatar de Cornos. Não ri. No avatar de Cornos. Cornos é o senhor da guerra dos elfos, e ele agora virou o senhor da guerra, da luta, da caça. Como ele vive na floresta, a floresta modificou um pouquinho para ele ser o senhor da caça selvagem, de perseguir os inimigos, de fazer sangrar, perseguir o rastro de sangue, até finalmente dar o bote e eliminar a sua presa. E é isso que eles fazem com quem entra em Afeloren, eles caçam eles. E essa parte da caça alimenta o Orion, que é como seria o equivalente a um príncipe demônio aqui, mas é um avatar, os elfos chamam de Cornos, o seu deus da guerra. E no caso, Isha, que a Ariel, ela foi um avatar da deusa da cura, da vida e da proteção. E além da magia, então ela é o avatar da floresta em si, e ela fala por ela. E ela tem a representação de asas brilhantes de borboleta, mas quando ela precisa se defender, ela destrói qualquer coisa. Sua magia é muito poderosa, tanto para curar quanto para matar. Ela pode fazer os dois quando necessário. Um exemplo do que aconteceu foi na Grande Traição. E eu vou falar um pouco sobre isso e aí tu vai entender mais o poder dela. No caso, esses dois avatares, eles acordam no verão, quando a floresta está no seu auge do metabolismo. E durante o verão, eles protegem e patrulham a floresta. Durante o inverno, os seus corpos ficam secos e ele fica como um casulo sem vida. E eles botam isso de volta no carvalho, o carvalho absorve e no próximo verão eles nascem outra vez. Então, todos os anos, durante o inverno, a floresta inteira fica como se fosse numa hibernação. As coisas se mexem mais devagar e os espíritos da floresta dormem. Então, eu acho que você conseguiu entender como eles chegaram onde eles estão hoje. Hoje, os elfos protegem cada metro quadrado da sua floresta. E eles estão divididos em 12 pequenos reinos. Mas esses reinos têm várias diferenças entre si, mas eles são todos aliados pela mesma coisa,
que é proteger o carvalho e a floresta. E no caso, eles não têm assim uma moeda ou um comércio, porque não tem muito sentido para eles. Eles fazem trocas, digamos, trocamos alguns arcos por alguns cavalos, coisas assim. É mais um escambo entre um e outro, e eles têm várias diferenças também de doutrina e pensamento entre os reinos, mas nada muito maior assim. E mesmo que tenham, quando tem um inimigo, eles se unem. No caso aqui, uma coisa também interessante citar, existe um dos reinos que fica dia direto, é sempre dia, e no outro é sempre noite. Então tem algumas coisas assim da alteração das estações e do clima por causa da magia que abunda nessa floresta. Em falar em magia, eles têm alguns magos especiais, as cantoras da magia. O que a cantora de magia faz? A Spell Singer em inglês. Elas têm a magia tanto da vida quanto da morte. No caso, o nome dos elfos para a vida é Jiran e da morte Sivish. E para nós humanos seria a Ordem de Jade, que é a Ordem da Magia da Vida, e a Ordem da Ametista, que é a Magia da Morte. Achei uma coisa interessante. E outro fato é que quando elas estão na floresta de Afeloren, o carvalho consegue aumentar o seu potencial mágico, então elas fazem magia de um jeito muito mais fácil que um mago humano, por exemplo, conseguiria fazer. E o que foi essa grande traição que eu falei antes? Então, um senhor dos homens árvore, que é um tipo de espírito que tem na floresta, que eu vou falar melhor quando eu falar sobre só as unidades dos elfos da floresta, ele juntou as suas... meu Deus, me fugiu o nome da palavra. Mas os outros espíritos da floresta menor, que também são do ódio e da destruição, para enfrentar a Draiaka. Desculpa, errei. Perdão, uma coisa me distraiu aqui rapidinho. Para enfrentar os elfos, porque essas criaturas têm ódio de tudo, e eles, por algum motivo, sentiram inveja, raiva dos elfos e queriam eliminar todos eles. No caso, tu deve conhecer a Draika, que tem no Total War Warhammer, é um desses espíritos seguidores de Coedil. E lá eles tentaram matar os elfos quando os seus deuses estavam dormindo, o Orion e a Ariel. E a Ariel acordou do seu sono antes do tempo. E tu não sabe que tu não deve acordar uma mulher quando ela tá com sono, né, cara? Ela destruiu eles ao máximo. Só que por ser espíritos da floresta, ela não conseguiu eliminar as suas essências. Então eles sempre retornariam e ressurgiriam. O que os elfos fizeram? Eles construíram Waystones, pedras do caminho. São pedras mágicas inscritas em runas que a Ariel ensinou para eles, que fazem meio que uma cerca. Elas diminuem a força de qualquer coisa mágica que está perto. E eles cercaram essas criaturas na Wildwood, que seria a Mata Selvagem, que é uma região mais isolada da floresta de Afeloren. E lá eles ficaram presos por uma cerca, que para eles é como uma cerca elétrica, que ele não consegue passar, porque eles ficam mais fracos e secam quando estão perto dessas pedras. Se alguma coisa destruir ou mover essas pedras, talvez eles possam fugir. Então, se você vê uma pedra brilhando em Afeloren, deixa ali. Ela está ali por um motivo. Por favor, não tire essa pedra do lugar. E outra coisa, agora que você entendeu que a floresta não é muito boa com nada, nem com os próprios habitantes às vezes, como que eles interagem com as outras facções? Normalmente aqui é PVP. Se eles veem qualquer coisa, é player versus player, jogador contra jogador no caso, uma referência aos jogos online, que todo mundo se mata no momento que tu vê outra pessoa. E é isso aí, quando um elfo da floresta vê alguma criatura de outra facção que não é da floresta, ele vai tentar matar, se ele estiver invadindo a floresta. E os homens da Bretônia, que é os que vivem mais perto, aprenderam essa lição. E hoje a Bretônia e a floresta tem meio que um cessar-fogo. Eu não vou dizer que eles são amigos, mas ninguém louco na Bretônia vai entrar ali dentro porque vai morrer.
e nenhum elfo da floresta também tenta invadir as terras da Bretônia. Então eles coexistem, cada um na sua, sem se falar muito, sem muito contato, que nem bons vizinhos. E no caso, os anões, eles odeiam os anões, porque os anões adoram cortar madeira para alimentar as suas forjas. Eles odeiam os homens besta. Aliás, os homens besta têm um avatar da destruição que é... como é que é o... Poxa, One-Eyed, é o bicho de um olho só. Eu me esqueço o nome dele. Os homens besta, na verdade, são a minha facção menos favorita, que eu não gosto, até menos que os elfos. Não é que eu não gosto, é que eu acho que eles não têm muita criatividade, não é tão legal assim. Aliás, até a própria GW, Games Workshop, meio que deixou eles de lado, então eu não sou o único que não gosta muito deles. Mas o que acontece? Eles têm, acho que é o... não é o Caraca One-Eye, esqueci o nome, se você lembra, deixa aí nos comentários, mas eu realmente não lembro. É o Morgoth Shadowgaze, isso, é o da visão sombria, no caso, que ele é um presságio da destruição e da morte e da decomposição. Esse é um dos xamãs dos homens besta que fica reencarnando. Toda vez que os elfos matam esse xamã, ele renasce em outro homem besta e ele começa a convocar um exército desses homens besta para tentar matar o Carvalho das Eras. De novo, e de novo, e de novo, por mais que eles matem, ele fica tentando voltar. Que coisa chata, ele não aprende a lição. Mas um homem besta não é exatamente uma criatura muito inteligente, né? Então eles odeiam esses homens besta, eles odeiam os homens que não são da Bretônia, porque eles não conhecem a floresta e desrespeitam as árvores e as suas pedras e tudo mais. E então, aliás, até os elfos superiores uma vez tentaram entrar em contato de novo com eles e reestabelecer uma amizade. Eles se fecharam e mandaram eles a merda. Um exemplo a ser seguido. Parabéns, elfos da floresta. Porque eles falaram que não, vocês só querem estabelecer suas colônias aqui. Não, 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 não. É isso aí. Muito bem falado. Parabéns. Então, assim, minha floresta, minhas regras. Mas no caso, botei também duas frases aqui que resumem bem o que os elfos fazem em qualquer coisa que vem de fora. Todos os galhos que você quebra, todas as folhas ou vinhas que você pisa, vão se levantar em raiva e te punir pela sua insolência. Afaloran não vai sofrer a presença de homens ou orcs ou anões ou homens bestas. Se um inimigo pisar um passo aqui nesse solo sagrado, eles não vão pisar outro. Então é isso que eles fazem. Eles não deixam nada entrar na floresta e ao redor existem vários sinais. Cabeças empaladas, corpos pendurados pelo pescoço ou pelos pés, assim, já esqueleto, vários corpos mutilados e vários sinais de aviso para não entrar na floresta. Se tu não se tocar nos avisos, aí desculpa, né, cara? Tem que rolar mais em percepção, porque em todo lugar tá dizendo para não entrar ali. Não dá para não ver, né? E como os elfos em si se defendem? Porque não pode ter mais muito deles. Eles eram só um grupo grande de refugiados, mas anos e anos de batalha contra todas as outras coisas devem ter reduzido os seus números, afinal os elfos não se reproduzem tão rapidamente. É verdade, os elfos nesse mundo se reproduzem mais devagar, e os números deles realmente estão baixando a cada ano que passa. Então como um elfo faz para ajudar a defender a floresta? Quando eles têm idade o suficiente para usar um arco, eles são treinados a ser um patrulheiro e eles vão ficar guarnecendo o seu ponto da floresta contra qualquer invasor ou movimento estranho. Se for uma coisa que ele julgar que ele consegue derrotar, ele vai atirar uma flecha para tentar matar. É o seu jeito favorito de lutar. É em guerrilha, ou seja, matar o inimigo sem se expor ou sem ser visto.
utilizando a floresta como cobertura. Afinal, a floresta sempre dá vantagem para eles, enquanto faz de tudo para prejudicar os inimigos. Então, defendendo Afeloren, um grupo pequeno de elfos vale um exército enorme, porque a floresta tu vai tentar acertar, se acertar das árvores, os soldados. Tu vai tentar matar eles. Vamos cortar as árvores. Quando tu corta as árvores, os elfos já não estão mais ali em cima, eles sumiram. Um elfo atira uma flecha de longe por um caminho estreito. Vamos seguir aquele caminho estreito. E os soldados começam a correr naquele caminho estreito. E quando tu olha, 2 ou 3 foram puxados por vinhas pela floresta. Mais um morreu por causa de uma árvore cheia de espinhos que um galho veio com toda velocidade e pegou no seu pescoço. Quando você consegue passar um pouco a mais, o seu grupo se separou e está todo mundo perdido. O exército que antes era de umas 300, 400 pessoas, agora ficou apenas de grupos pequenos de 15, 20 separados, onde os elfos cercam cada um desses grupos, sendo guiado pela floresta onde ir e eliminam eles aos poucos, sem se arriscar. É assim que eles fazem. Eles usam armadilhas e a floresta como um jeito de eliminar forças maiores. Tu não deve lutar contra um elfo da floresta na floresta. Eu vou repetir. Se tu não souber isso, tu tem que tentar fazer um personagem novo e rodar a inteligência um pouco maior. Porque não foi muito bom aí no teu RPG, cara. Mas no caso, é isso. Vejo vocês na próxima.